Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a Bíblia fala a respeito da conversão de Saulo. Na verdade, a conversão de Paulo, né? Aqui ele ainda era chamado de Saulo, mas eu prefiro já chamar de Paulo, o grande Paulo. Eu não sei vocês, mas hoje eu falava com a minha mãe. A gente falava sobre Paulo lá em casa e dizia, eu quero, quando chegar no céu, quero falar com ele. E aí eu disse assim, mãe, eu acho que a fila vai estar grande, hein? Porque ele é o cara. Ele é o cara. Mas você também eu também sou, porque não é sobre ele, é sobre aquilo que o Senhor... E ele permitiu que o Senhor fizesse na vida dele. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Antes de ler, eu queria começar falando, amém? Eu vinha pensando a respeito de um caminho, a respeito de uma trajetória que é a nossa vida, né? O Senhor recolheu um dos nossos, há alguns dias atrás. Na verdade, não só perdi uma pessoa também, como da minha família. E é um momento que a gente fica a refletir, né? É um momento que a gente para pensar. E eu falava, meu Deus, a gente não sabe realmente a nossa hora, a gente não sabe realmente o nosso tempo. Mas a única coisa que eu sei é que se eu estou aqui é porque há um propósito. E se você está aqui, há um propósito. E eu falo, Senhor, eu preciso viver os meus dias de maneira que eu cumpra esse propósito. Há um propósito para mim e a sua vida, e esse propósito é o céu. Eu sei que quando a gente fala em propósitos, há tantos sonhos, há tantos projetos, e o pastor ele pregava na semana passada que Deus não cancela sonhos, e eu vi muita gente publicando, e eu achei lindo, sabe? É exatamente isso, Deus não cancela sonhos, Deus tem planos, Deus tem projetos lindos a nosso respeito. Mas a bem da verdade é que a nossa trajetória nessa terra é uma luta diária para viver um só propósito, o céu. Talvez você hoje trabalhe, lute e acorda cedo e vá para lá, porque o teu propósito é fazer obra na sua casa, o teu propósito é alimentar a sua família, o teu propósito, há aqueles que o propósito é pagar os estudos do filho, há aquele que o propósito é mudar de cidade. Tantos propósitos, Deus não ignora esses, sabe? Mas o que eu queria que você pensasse é que tudo isso está dentro de um pacote, onde em primeiro lugar há o reino de Deus, porque há uma promessa para mim e para a sua vida que diz que buscai primeiro esse reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é pensar sobre esse propósito que o Senhor nos traz aqui nessa noite. É uma noite onde vamos nos assentar à mesa do Senhor. É uma noite onde a aliança do Senhor ela é renovada, aonde lembramos desse sacrifício que nos deu vida e vida em abundância. E por que não refletir e pensar na nossa vida? É muito bom receber uma palavra de ânimo, é muito bom receber uma palavra de encorajamento, é muito bom, meus irmãos, mas é muito bom lembrar que a palavra de Deus ela não muda, e o pecado ele é a única coisa que pode nos afastar desse caminho para chegar ao céu. E é sobre a rota de chegada nesse propósito que eu quero falar hoje. E o propósito que eu quero falar é o céu. E aí você pensa, tudo que você tem para conquistar na tua vida, pode colocar e enquadrar nesse pacote, porque faz parte, você pode sonhar. Mas não se esqueça que o teu destino, o meu destino, a nossa busca nessa terra é o céu. Há muitos que dizem assim, pode brigar, pode falar, pode chegar o que for, o destino de todo mundo igual, é a morte. Quando você chega num cemitério, fica todo mundo triste, cabisbaixo, e você olha e passa a refletir que todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo não, eu e você temos uma promessa, temos o céu. A morte é apenas um detalhe, apenas uma etapa para chegarmos lá naquele grande dia e encontrarmos com o Senhor, que comprou a preço de sangue, nos justificou, nos comprou e nos deu o direito à vida eterna. Mas é a nossa passagem, é esse tempo que vivemos nessa terra, como vivemos as nossas escolhas em permanecer nesse caminho, é que vai dizer se a gente vai chegar
a esse destino ou não. E o Senhor convida cada um de vocês que está aqui. Saiu da sua casa, uns vieram de longe, outros de perto. Só Deus sabe o que você fez para estar aqui. Quantos leões você matou para chegar aqui? Quanta coisa você enfrentou, muitas vezes o desânimo, a tristeza, a frustração, o cansaço, seja o que for, mas se você está aqui, meu irmão, é porque há uma esperança nesse Deus que tem um propósito de um dia te levar para morar com Ele. Louvado seja Deus. E eu quero começar, eu sempre começo assim, né? As passagens, eu quero começar falando sobre conversão, sobre o significado da palavra conversão. E eu sei que há pessoas de todo tipo aqui, tá? Eu sei que há aqueles que já professam essa fé, já são convertidos em Cristo Jesus. Há aqueles que estão caminhando, há os simpatizantes, há aqueles que estão aqui, que chegou hoje e não sabe nem o que veio fazer aqui, mas eu quero te dizer, o Senhor sabe, Ele conhece, e Ele sabe por que você está aqui. E eu quero apenas que todos nós venhamos refletir, porque todos juntos perante o Senhor somos iguais, e todos prestaremos conta. É duro dizer isso, é duro lembrar disso, né? A internet não te lembra muito disso. A internet te lembra que você vai vencer, que você vai alcançar, que você vai, mas eu quero te dizer que você precisa vencer a você mesmo, a sua carne, as suas vontades, para permanecer nesse caminho e chegar a esse destino. E a palavra converter, a palavra conversão é relativo ao verbo converter, que significa transformar. E eu fiquei pensando, né, no significado da palavra, e quando ele fala, o dicionário fala sobre transformar, ele faz relação a transformar algo ou alguém, ou transformar um estado, uma forma, um objetivo, uma função. Ele diz fazer mudar, trazer mudança. Isso é transformar, isso é converter. Quando a gente fala do trânsito, né, eu fiquei com uma imagem muito na minha cabeça do sinal, né, daquelas placas de direcionamento na estrada. E existe placas onde fala sobre conversão, à direita, à esquerda, onde te direciona que você pode ou que você deve entrar, né? Ou seja, você deve sair da reta que você está e converter, ou seja, não vou usar a palavra desviar, mas vou falar seguir em outro sentido. E a conversão na vida cristã é exatamente sobre isso, sobre direção, sobre converter o teu caminho. E imagine a minha vida e a sua vida como uma estrada. É uma estrada, um caminho a percorrer. Aonde você nasce, a gente sabe aí na natureza, você aprende nos livros de ciência, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Essa é a ordem natural, né? Conforme a ciência. Mas a bem da verdade é que a gente não sabe a hora e não sabe o tempo onde isso é interrompido, mas a gente sabe que nada foge ao controle daquele que criou a vida e daquele que pode mudar a nossa vida. Há aqueles que chegam em determinados momentos da estrada e acham que não vai dar em lugar nenhum e acham que já deu, que já parou. Há aqueles que chegam em determinados momentos, há aqueles que nem conseguem fazer esse caminho. Há aqueles que fazem e param no meio do caminho. Há aqueles que fazem o caminho, sabe? Imagine a tua vida numa estrada. A estrada da vida, e eu quero te dizer, essa estrada reta, ela só tem uma coisa. É uma estrada de pecado. Nossa, Pamela, você está me chamando de pecadora? Eu me assumo como pecadora, você. E se você diz que não é, você está pecando porque você está mentindo. Nós somos pecadores lutando contra o pecado, todos os dias na nossa vida. Nós não somos aqueles, como muitos dizem, metidos a santarrão. Sabe, não, nós somos crentes buscando santificação, é diferente. Não é verdade? Nós não somos aqueles, sabe, que se acha diferente ou melhor do que o outro, muito pelo contrário. A gente entende que não somos nada, mas que tem alguém acima de todas as coisas. E não é sobre mim, é sobre Ele, é para Ele que eu reconheço o sacrifício e entendo o propósito de estar nessa terra e escolho segui-lo nessa direção, aonde eu desvio do pecado.
Então imagine a sua vida seja uma estrada, onde a nossa natureza normal, ela vai seguir um fluxo onde vai sempre haver o pecado, onde vai sempre haver a maldade, a iniquidade. O salmista diz: em pecado eu nasci e na iniquidade me concebeu minha mãe, ou vice-versa. Ele fala mais ou menos dessa forma. E por quê? Porque nós já nascemos em pecado, é a nossa natureza. Essa nossa natureza que veio lá de Adão, desde quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E sabendo disso, esse Deus que nos criou, eu canso de dizer isso todas as vezes que tenho a oportunidade, eu não me canso de dizer que eu tenho a oportunidade de dizer isso aqui. É um Deus que bola um plano perfeito para que nós não venhamos nos perder. Mesmo que a nossa natureza nos diga sim, mesmo que a nossa natureza aponte para o pecado, mesmo que a nossa natureza nos faça estar numa estrada aonde conduz o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Esse dom gratuito foi conquistado por esse Deus, que ele não aceitou. Não, peraí, eu vou bolar um plano perfeito para resgatar você dessa estrada de pecado. Eu sou o dono da tua rota, eu sou aquele que tem o poder de te apresentar. Se a tua estrada há pecado, se a tua estrada te conduz à morte, se a tua estrada te conduz à falta de esperança, eu sou aquele que converta os teus caminhos, te convida a sair de onde está e entrar numa estrada de arrependimento, aonde você pode seguir um caminho diferente e através da fé caminhar comigo a uma rota que vai te levar ao propósito principal, que é o céu. Louvado seja Deus. E através da conversão é que é o início desse caminho. Irmãos, quando a gente fala de conversão, a gente tem mania de brincar, vai se converter. Quem é que nunca brincou com o irmão ou brigou, vai se converter, Porque a gente fala muito disso, mas a verdade é que conversão se fala de transformação, não de convenção. Não de se convencer, mas de se converter. E quando você está numa estrada, o Senhor Ele te convida ao arrependimento e pegar essa conversão. Ou seja, não é desviar, é sair da estrada do pecado e entrar na estrada que Ele tem proposto para te conduzir ao propósito. E eu estava lendo um pouquinho a respeito de transformação e eu achei muito interessante, é simples. Porque eu li um texto que falava que com Jesus a conversão não é mudança, a conversão é transformação. E o autor dizia o seguinte, que mudança é uma troca. Você troca, eu mudo de roupa, eu mudo de estado, eu mudo de casa, eu mudo de sapato, mas acontece que a roupa que eu usei hoje, eu posso usar sábado de novo, eu mudo de novo. Ou seja, a mudança, ela te permite voltar atrás. Mudança, você muda e você está sempre em busca de mudança, Mas mudança é algo que você só muda, mas você tem a oportunidade de reverter o que foi mudado. Mas a transformação não. A transformação é quando você toma uma decisão, é quando você se permite transformar um estágio ao outro, onde você não tem como voltar atrás ao estágio inicial. E eu dava aula essa semana aos meus alunos, e eu me lembrava exatamente isso. Acho que eu vou conseguir fazer você entender no meu exemplo. Para mim é muito comum. Existem dois tipos de reações na ciência, que são as reações físicas, os fenômenos físicos e os químicos. E a diferença entre um e outro é que o físico, ele ocorre uma mudança, mas ele é possível voltar ao estado original. Mas o químico é aquela transformação onde há reação e não é possível reverter o estado original. Quer ver um exemplo de uma transformação física ou uma mudança física? É quando você pega a água e coloca no congelador. Ela está no estado líquido e ela passa para o estado sólido. Mas se eu tirar do congelador e deixar aqui em cima, o que vai acontecer?
ela volta ao estado líquido novamente. Mas se eu pegar um papel e rasgar, ele continua sendo papel. Posso colar, não altera. Mas se eu queimar um papel, você consegue voltar a ter celulose ali? Nem fazendo mágica, né? E assim é a nossa vida com Deus. A gente precisa entender que a transformação que o Senhor quer fazer, que Ele deseja fazer todos os dias na nossa vida, não são aquelas que aparentemente você vai hoje vibrar, se alegrar enquanto você está motivado e amanhã vai voltar ao seu estado original. Mas conversão é transformação daquelas que você segue o caminho e não olha mais para trás, não volta, não se permite viver de novo a vida de pecado, porque existe alguém que pagou com preço de sangue puro, para que você tivesse acesso a esse caminho para a vida e vida eterna. Interessante que eu gosto muito de canções antigas. Eu fui testar a Alexia para ver se ela ia me acompanhar. Eu estava sentada no sofá e eu falei: Alexia, 400 da harpa cristã. Ela não me acompanhou. Mas eu pedi uma canção, e aí eu até descobri que o Nana Azevedo estava cantando, que dizia assim: a minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro e carmesim. E o Bernardo virou para mim e falou assim: mãe, o que é carmesim? E aí eu fui dar um Google, né? Falei: peraí que a mãe vai te explicar. E eu descobri. Eu falei: é vermelho. Mas na verdade o carmesim era como é que fala? Que tinge, um corante que marca e cobre. Um corante vermelho forte, que ele é possível tingir, cobrir todas as manchas, cobrir tudo. Imagina que você pegue algo, naquela época, imagino que se usava muito por isso, para que o tecido fosse tingido e não fosse possível voltar ao estado inicial. E eu falei: glória a Deus. Por isso que nós cantamos o teu sangue carmesim, esse sangue que nos purifica de todo pecado, porque é um sangue que foi derramado e tem o poder de cobrir os nossos pecados, de lavar a nossa alma, de maneira que nenhuma marca do nosso passado, dos nossos erros, das acusações, de tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, é possível permanecer de pé. É um corante cuja reação é irreversível. E meu irmão, não tem química que explica. Louvado seja Deus. Aleluia! Você pode glorificar o nome dele. Você vai se assentar à mesa para celebrar esse sangue que te deu vida e vida em abundância. Você pode abrir os teus lábios e glorificar. Você tem liberdade nesse lugar. Você celebra a vida. Santo, santo Deus. Na estrada da vida, a rota natural é o pecado, porque se trata da nossa natureza. Mas Jesus é aquele que vem para mudar essa rota e transformar e nos colocar na direção do céu. Quando Jesus ele chega para ser batizado, João Batista, a Bíblia diz que João Batista olha para ele, o avista o homem chamado Jesus ainda nessa terra. João Batista olha para ele, tem uma revelação e diz para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já enxergava ali: somente esse vai ter o poder de mudar, de transformar essa humanidade. Ele tem o poder de tirar. A nossa rota sempre vai ser com tendência ao pecado. Mas com Jesus os nossos passos são lavados e remidos todos os dias pela presença daquele que nos justifica. Glória a Deus. É sobre um Deus que conhece o nosso destino. E Ele é o próprio caminho a esse destino. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. No capítulo 8, no versículo 3, aí mesmo na página, diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Continuando no capítulo 9, esse mesmo Saulo, vou ler de novo, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. No versículo 3, e indo no caminho, você pode repetir comigo, no caminho, muito fraco, no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: não resista. Já era, te peguei na curva. Paulo, ele é alguém que teve a sua rota transformada. E é interessante que essa semana no grupo da família uma pessoa colocou um pedacinho dessa passagem e falando sobre Paulo, e eu olhei e falei, respondi, falei: a diferença de Paulo é que ele teve o seu caminho convertido. Ele não se convenceu de que Jesus era o caminho. Ele foi convertido ao caminho. Porque quando alguém se convence de que esse é o caminho, qualquer outra coisa ou pessoa pode o convencer de outra coisa diferente. Um caminho de quem é convencido, ele está... Imagina que alguém te fala: não, não vai por aí não, vem por aqui. Você vai. Mas se alguma coisa der errado, se o calo apertar, o que é que tu vai fazer? Eu, tu, ele, nós, todo mundo, a gente vai correr. Eu sei outro caminho. Se aqui está ruim, se aqui está apertado, eu vou por outro caminho. Mas a verdade é que não é sobre ser convencido. A minha intenção nessa noite não é te convencer de que esse é o teu lugar. Não é dizer para você e você sair daí: ó, Pamela, você me convenceu. Não é isso. É sobre alguém que vem e desce na terra hoje e te diz: ei, eu estou olhando para a tua vida. Eu sei o caminho que tu tem andado. E meu querido, não é na curva não. É na reta que tu tá achando que tá certo. Que eu tô te pegando nessa noite. Estou dizendo: não resista, porque o meu sangue, ele é aquele que transforma a tua vida, perdoa os teus pecados, endireita o teu caminho e muda a tua rota. Ele muda a tua rota, querido. E só quem conhece o destino é capaz de te direcionar a ele. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 5:7 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E numa noite de Santa Ceia, há muitos convertidos nesse lugar, e eu glorifico a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus. Mas esse caminho não é fácil. Ele te diz: eu venci o mundo e eu sei o final da história. Vem comigo, que eu te conto no caminho. Ele só fala isso, né? Ele te convida: vem comigo. E nessa caminhada, meus irmãos, eu queria meditar contigo o quanto é necessário não parar. Ou muitas vezes é necessário parar, a gente vai ver isso. Mas a primeira coisa que eu medito contigo é que na caminhada já houve conversão na tua vida. Se não houve, ele te convida: vem que eu te coloco na rota certa. Talvez você já esteja na rota,
Mas eu não sei em que parte dessa rota você está. Eu não sei em que quilômetro você parou, ou se você está acelerado demais. Eu não sei, mas Ele sabe, Ele conhece, porque Ele vai contigo. E Ele te diz nessa noite a primeira coisa: cuidado na caminhada, cuidado com essa rota. Ela vai em direção ao céu. Essa rota é rota de vida, mas há dificuldades, há circunstâncias que vão querer te fazer parar. E Ele fala nessa noite aos nossos corações: cuidado com os atalhos. Há muitos desafios, há muitos processos que muitas vezes nos fazem querer fugir, não é verdade? Irmãos, dá vontade de fugir. Tem problemas que a gente olha para um lado, olha para o outro, nem declarando um salmo de onde me virá o socorro. Tem momentos que nem assim. E eu não estou desmerecendo a palavra do Senhor, eu estou sendo humana, não sei se você é diferente. Mas tem momentos que nem lembrar de uma palavra bonita adianta, porque você quer ver solução e não tem solução. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não sabe o que fazer, e a vontade que você tem é o quê? De fugir, não é verdade? E Deus, Ele nos fala: cuidado, porque no meio do caminho há processos aonde eu vou te testar, mas eu vou te ensinar, e eu vou te preparar, e eu vou te formar, para que você receba um dia a coroa da justiça. E eu quero te lembrar de algumas pessoas que no meio do processo, na rota do propósito, na rota da promessa, faltou um pouquinho de cuidado, e a história poderia ter sido diferente. A Bíblia diz que Abraão recebe uma promessa, a promessa de ser pai de uma grande nação. E é interessante, o pastor falava disso, né? Ele tem pregado, usado esses exemplos, que Abraão, quando recebe a promessa, ele já tem 100 anos. Então você imagina você receber uma promessa de que você vai ser pai de uma grande nação com 100 anos. Você não vai imaginar pai de um, que dirá de uma nação, não é verdade? E interessante que eu no outro dia meditava, que até falei disso na escola de oficiais, aqui no encontro de oficiais, que Abraão, Deus chama Abraão e Ele fala para ele: olha, sai, vem aqui, olha para o céu, conta se podes as estrelas. Meu irmão, ele fala, Deus quando fala para ele se podes, é porque ele já sabia que a capacidade de Abraão não dava nem para contar aquilo que Deus poderia fazer na tua vida. Sabe o que significa isso? Não é sobre a minha e a sua capacidade, mas é sobre as promessas e os olhos que o Senhor tem sobre a minha e a sua vida. Talvez Deus esteja te dizendo, te afirmando, te lembrando: você tem sonhado com um propósito, você tem sonhado com o seu ministério, e muitas vezes as circunstâncias têm te dito que não vai dar, que não é possível, que não adianta. Meu irmão, a nossa capacidade sozinho não dá. Não dá. Abraão não foi capaz nem de contar as estrelas dos céus, mas ele decidiu crer contra a esperança. Aquilo que os seus olhos viam, aquilo que ele esperava nessa terra, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, e tendo fé ele pôde viver e ser pai de uma grande nação. Irmãos, e nessa promessa ele tem uma abençoada de uma esposa. Lógico, ele não ia só Maria, né? Mas essa promessa contava com Sara. Mas Sara, quando recebe essa promessa, ela se desespera. Irmãos, eles já estão no caminho, na rota do propósito, mas ela quer tentar ajudar aquele que já sabe o que vai fazer e tem todo o controle nas suas mãos. E quantas vezes, irmãos, queremos pegar atalho nos nossos caminhos, achando que estamos ajudando a cumprir um propósito, quando na verdade a gente está estragando tudo e trazendo mais problema para a nossa vida. Então o Senhor te diz nessa noite: cuidado com os atalhos. Se eu te dei uma promessa, se eu te dei um propósito, sou eu quem te dou a direção e te digo para, te digo vai, mas pare e ouça a minha voz, para que você saiba o tempo certo de seguir ou parar, e não tome nenhuma decisão precipitada, porque você já está na rota do milagre. E quando você se precipita, atrasa tudo.
A Bíblia fala sobre uma mulher que a Bíblia não dá o nome, mas ela chama da mulher de Ló. Por amor a Abraão e a sua descendência, e já cumprindo a promessa de Deus. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra vai ser destruído e existia um sobrinho de Abraão chamado Ló. E Deus resolve salvar essa família. E Deus dá ordem para que ele junte os seus e fuja. E Deus fala para ele: não olhe para trás. E tendo a oportunidade, Deus coloca essa família na rota de viver um milagre. Porque todo aquele povo seria destruído e eles seriam poupados a continuar a viver as promessas de Deus que estavam sobre os seus. Mas talvez a ansiedade, a preocupação ou o desejo pelas coisas que se tinha ficar para trás foi maior no coração daquela mulher. O apego, talvez, ao que a Bíblia não relata, mas como seres humanos a gente consegue imaginar ou pensar. E quantas vezes o Senhor te coloca na direção do teu milagre, você está parando e olhando para trás, preocupado com o que Deus já mandou você deixar. Quantas vezes Deus te coloca na direção do propósito e você está olhando para trás, olhando o quê, meu filho? Se Deus tem um novo tempo, uma nova história para a tua vida. Ele te diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Você recebe tudo novo na tua vida hoje. Você pode dizer: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo tudo novo. Eu abro mão do velho para receber o novo. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus unge um rei. Que história linda. A menina dos olhos de Deus era Davi, né? Tanta coisa ele viveu e chegou ao trono. Até que um dia ele está parado lá na varanda do palácio fazendo sei lá o quê. E ele avista uma mulher muito bonita. E a Bíblia diz que ele deseja essa mulher. Eu não vou me estender, você deve conhecer a história. Mas essa mulher era casada com o chefe da guarda do exército de Davi. E Davi prontamente, ele bola um plano para ficar com essa mulher. Ele pega Urias, ele pega o esposo dessa mulher e manda para a guerra na frente de batalha, já com intenção de que ele morra e ele fique com a mulher de um homem de confiança dele. Duro isso, né? Absurdo. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer inadmissível um negócio desse. Mas nós somos assim, nós maquinamos. Quando a gente não vigia, a gente maquina. Muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ansiedades, a nossa precipitação nos faz maquinar coisas e depois ainda dizer: é presente de Deus. Não é verdade? E aí eu não estou falando, irmão, de relacionamento, eu estou falando de tudo na tua vida. Quando na verdade, na rota com Deus, você não sabe o que vem na frente, mas você sabe que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Isso significa que Ele já esteve lá e Ele sabe exatamente o caminho a te conduzir para que você chegue ao teu destino. Davi, ele se perde na rota de viver os propósitos de Deus na sua vida pelos seus desejos. E quantas vezes os nossos desejos, os nossos anseios, sabe, as nossas ansiedades, quantas vezes, sabe, os desejos, sabe, mais obscuros. E irmãos, isso faz parte de mim, de você. Lembra, é a nossa carne, é a nossa natureza que precisa lutar todos os dias e dizer: Jesus, vem em mim e faça-me um novo homem, uma nova mulher. Que as minhas vontades morram todos os dias para que eu viva as suas. A gente não está falando
de um Saul, que é visto como um pecador, mas a gente está falando de um rei escolhido, onde Deus fez tanta coisa na vida dele. A Bíblia chama de a menina dos olhos de Deus, e é tão lindo que Deus não desiste dele, porque Deus levanta um profeta para revelar e endireitar essa história. Davi foi pego na curva, quando ele achava, ou melhor, ele não achava, eu acho que ele estava fora de si, que muitas vezes a gente está assim. A gente é tão envolvido nos nossos desejos, meu irmão. Cuidado com os atalhos dos seus desejos. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite. Comigo Ele está. Cuidado com os atalhos que as suas vontades, os seus desejos, a sua fascinação por coisas, sabe, aquilo que os seus olhos têm vistos. Vivemos dias de redes sociais, onde as grandes redes, gente, é tudo estruturado de maneira onde a neurociência, ela estuda aquilo que atrai o nosso cérebro para comprar a mim e a você. Você sabia disso? A pessoa que estuda marketing hoje, ela estuda neurociência. Ela estuda o teu cérebro para saber aquilo que te atrai. Então todas as propagandas, todas as fotos, tudo aquilo que você vê, muitas vezes até as coisas boas que as pessoas só postam, aquilo que interessa. Muitas vezes você se vê atraído pelos seus desejos e sendo levado para longe da rota do propósito de Deus na tua vida. Mas nessa noite o Senhor te convida Ele te convida a se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, sozinho eu não consigo, mas eu quero seguir. Eu quero seguir contigo, Senhor. Eu quero seguir contigo, vencendo os meus medos, vencendo a indiferença, vencendo as minhas frustrações, vencendo os meus desejos, vencendo a minha incredulidade. Eu quero contigo, Jesus, caminhar em direção ao céu. Você não vai sozinho, você não está sozinho. Ele te pega pela tua mão hoje e te conduz a esse caminho. Gálatas 2:20, Paulo, esse mesmo Paulo que teve a sua vida transformada, a sua rota foi mudada, a sua vida transformada. Ele declara assim aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, a sua decisão, ela não precisa ser mais pautada ao seu bel prazer, ou aquilo que os seus olhos têm visto ou desejado. Há um Deus que habita dentro de você, e as nossas decisões precisam levar em consideração que você não está só, mas Ele vive em mim e em você. Não só mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar: Cristo vive em mim. E você precisa corresponder a essa vida de quem carrega Cristo. Já estou crucificado. As suas vontades, os seus desejos foram crucificados junto com Ele lá na cruz. Irmãos, na nossa vida, nessa estrada da vida, há tempo para tudo. E quantas vezes a gente se precipita e não leva em consideração que há processos que levam tempo. E o Senhor te diz nessa noite: não se precipite. Há tempo para todo o propósito. Você está na rota, no caminho certo. Eu sou contigo, eu estou contigo, eu não desisti. Eu continuo te guiando, eu continuo te direcionando. Ainda que os seus olhos não estejam vendo, Ele te diz: continue, caminhe, avance, porque eu sou contigo. Não se precipite em tomar decisões por sua conta, achando que está tudo errado. Louvado seja Deus. No Evangelho de Lucas 22, 31 em diante, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus estava falando com alguém que andava com Ele. E aí Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte.
Quantas vezes a gente diz, eis-me aqui, Senhor, está na hora. Quantas vezes diz, é o tempo, é a hora, é agora. Eu vou, eu quero, já é. Jesus, ou é agora ou é nada, não é assim? E Jesus está dizendo para ele, quando tu te converter. Imagina, Jesus, olha Pedro, algumas traduções vão dizer que quando tu converter, tu vai ser uma bênção, Pedro. Imagina, ele andava com Jesus e não era convertido. Talvez ele estava sendo tratado caminhando com o mestre, como muitos precisam ser tratados na caminhada. Não era tempo ainda, Pedro já devia estar se achando. E estava mesmo, porque se você ler versículos antes, esses mesmos discípulos estavam brigando para discutir quem era o maior. No versículo 24, diz assim, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Eles estavam discutindo quem era mais importante para Jesus, enquanto Jesus estava olhando para eles e falando, gente, eu estou aqui para servir. Se vocês se assentarem à mesa, sou eu que sirvo. Jesus estava dizendo assim, anda comigo que eu tenho muito para te ensinar. E quantas vezes nós não queremos aprender, nós queremos já assumir, né? Estou pronto. Ah, coitado. Porque quando ele fala assim, eu estou pronto para ir contigo à prisão e à morte, Jesus fala para ele, ah, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você me negue que me conheces. O mesmo Pedro que dizia eu estou pronto, era o Pedro que dali a instantes iria negar Jesus. Quantas vezes a gente se frustra e para na rota, porque a gente se acha pronto, a gente se acha que está na hora, a gente se acha que já é, e eu quero, e se esperneia, e abandona a rota no meio do caminho, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. Mas Jesus está dizendo, caminha comigo Pedro, caminha comigo João, caminha comigo Joelmo, caminha comigo Aline, caminha comigo Rodrigo, caminha e aprende, porque na hora certa, o mesmo Pedro foi aquele que Jesus entregou a chave da igreja. O mesmo Pedro foi aquele que foi preparado e recebeu uma responsabilidade da parte do mestre. Meu irmão, se Jesus está te chamando a atenção hoje, se Ele está te exortando, se Ele está te dizendo que não é a hora, se Ele está te dizendo aguenta mais um pouquinho, se Ele está te dizendo eu estou te ensinando, não significa que Ele não tenha propósitos na tua vida, não significa que não tem ministério, não significa que não tem porta aberta, não, significa que Ele está te preparando na rota que vai te conduzir a viver o propósito mais excelente. E meu irmão, não pensa você que você sabe, não. Ele te diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, para te dar um fim que esperais. Você pode aplaudir a Ele. É a Ele que tem pensamentos sobre a tua vida. É Ele que tem novos sonhos, novos projetos, nova família, nova casa, novo emprego, novo ministério. É Ele que faz tudo novo. E essa necessidade de provar faz a gente se precipitar no caminho. Mas o Senhor, Ele nos convida a ser como Ele, a aprender com Ele. Eu disse que no capítulo 24, os discípulos, eles brigavam e discutiam sobre quem era o maior. E no versículo 25 diz assim, Jesus diz, o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus, Ele quer nos ensinar a ser humilde de coração.
Jesus, Ele quer nos ensinar a andar com Ele. E sabe, meu irmão, quando você anda com alguém, você passa a se parecer com esse alguém. E a intenção de Jesus é que a gente aprenda nessa caminhada com Ele, a ser mais parecido com Ele. Porque quando a gente é mais parecido com Ele, a gente entende que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, mas é sobre a vontade do Pai, que criou todas as coisas. Há momentos nessa caminhada, como toda viagem, toda estrada, quando é muito longa, é necessário uma parada, não é verdade? Tem que parar, não tem? É necessário. Por mais que você queira chegar ao destino, tem momentos que é necessário parar. E existem pessoas nessa caminhada inquietas. O Senhor fala no meu coração que existem pessoas nessa caminhada inquietas. Mas o próprio Paulo fala aos Filipenses: não andeis inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Oração, não é murmuração. Não é reclamando. Não é contando para o outro. Não é cuspindo ao vento. Não é postando no status. Em tudo a sua oração e súplica. Não é só isso. E ações de graça, seja grato por cada etapa da sua caminhada. Seja grato em cada etapa da sua caminhada. E apresente a Deus as suas petições. A Bíblia diz que Jesus ele vai visitar duas mulheres chamadas Marta e Maria. Você conhece essa história? E enquanto Marta está inquieta, correndo para um lado e para o outro, Maria se assenta para ouvir Jesus. E Marta fica incomodada porque ela está fazendo a parte do trabalho e a irmã está lá aproveitando, né, a visita de Jesus. E ela reclama, mas Jesus fala: Marta, porque está inquieta para um lado e para o outro, uma coisa só é necessária. Meu irmão, o Senhor te fala nessa noite. É necessário parar algum momento da sua vida. Talvez você já tenha perdido a luz do destino. Ou talvez você tenha perdido a direção de onde você está indo. Talvez você esteja cansado, fadigado nessa caminhada, querendo desistir. Porque a sua inquietação tem sido maior do que a tua fé. Porque a sua inquietação tem sido maior do que a tua esperança. Porque as suas murmurações têm sido maiores do que as suas orações com aquele que tudo pode mudar. Mas o Senhor te chama nessa noite a fazer uma parada. É noite de se assentar à mesa do Senhor. É noite de uma aliança ser renovada. Ele te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 127, o salmista vai dizer que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Feche os seus olhos. Você pode descansar no Senhor nesse momento. Em qual estágio dessa caminhada você anda? Você já é convertido? Em qual momento, em qual estágio dessa caminhada você está? Feche os seus olhos e aprenda a descansar naquele que conduz a tua caminhada. Aprenda a descansar confiando no dono dos teus dias, no dono do teu destino. Aprenda a descansar. Mas descansar não significa parar. Descansar significa somente descansar. Você para, descansa, como numa viagem. Se você está aqui é porque essa viagem não acabou. Se você chegou até aqui hoje é porque ainda há uma rota a seguir. E Ele te diz: eu sou contigo. Se você está inquieto, para hoje, descansa nos meus braços. É para descansar e continuar, não é para desistir. E digo mais, tem gente que está confundindo descansar com fugir. Uma coisa é o sinal vermelho que te diz que você precisa parar, esperar, e depois ele abre de novo para você seguir. Outra coisa é o sinal escangalhado, onde não tem comunicação, e você fica perdido, e você se cansa pelo simples fato de não saber o que fazer, e a sua inquietação só aumenta. Mas ele te convida nessa noite a religar o sinal. Sabe o que é religar o sinal? A sua comunicação precisa ser restabelecida com Ele. Sem comunicação não tem direção. Quanto mais eu conheço o caminho,
menos risco eu tenho de me perder. Sabe o que isso significa? A sua rota, quanto mais você caminha com Ele, mais você conhece Ele. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Tem gente perdida nesse caminho. Tem gente desistindo do caminho. Porque já não se comunica mais, porque já não busca mais, porque já a ponto de estar tratando Deus como um desconhecido. Relacionamentos precisam ser cultivados. A opinião de Jesus não muda e nunca vai mudar a teu respeito. Deus não cancela sonhos, mas tem momentos que a corda nela é esticada. E esses momentos é pura e simplesmente para te chamar a realidade. Ei, eu tenho uma esperança e um futuro para ti. Esse mesmo Paulo, que teve a sua vida mudada e transformada de um perseguidor da igreja, a um homem que escreveu o seu nome na história. Deus não mudou somente a rota de Paulo, Deus muda a rota de gerações através da vida desse homem. Quantos querem ser como Paulo? Eu quero ser, irmãos. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha tomado a direção e não tinha voltado atrás. Você sabe em quem você tem crido, então começa a exercitar essa fé aí. Começa a exercitar essa fé. Você sabe em quem você tem crido? Você pode imaginar as dificuldades que têm aparecido. Você pode imaginar as circunstâncias, as frustrações, as perseguições, as dores. No capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer: ninguém. Pode ser mais forte: ninguém. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há condenação para a tua vida. Se você está parado na estrada por conta de estar condenado por algum pecado, por algum erro, em nome de Jesus, se levanta e tome o pé e continue a caminhar, porque Ele te justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não sou eu que intercedo por você nessa noite, meu querido, é o próprio Deus que se faz presente nesse lugar para ouvir a oração do seu povo. E aí ele diz: quando você pensa que tem motivo para desviar da rota, quando você acha que justifica porque parou, Paulo declara: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas. Você pode declarar: em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Você pode imaginar o seu problema agora? Você pode levantar a tua mão e colocar ele na palma da tua mão. Aí você tem autoridade para isso. Olha para a tua mão e declara assim: em todas essas coisas somos. Pode ser mais forte: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Ele te comprou com preço de sangue. Ele te justifica hoje. Ele te justifica todos os dias. Ele te comprou com preço de sangue. Nada
nem ninguém pode te parar nessa caminhada, meu irmão. Nada nem ninguém pode